Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense, conversa para a população macaense, sempre trazendo conteúdo de qualidade, uma pessoa que vai trazer para você aquela informação que você precisa, aquele conhecimento que você precisa, que vai agregar na sua vida. Então, antes de mais nada, sigam nossas redes sociais, @TV Câmara Macaé. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Na nossa programação temos outros podcasts também, temos a Sessão do Dia, acompanhem, porque lá a gente tem todo o conteúdo que você precisa saber sobre a Câmara de Macaé, sobre o Legislativo, vale muito a pena. E vamos para o nosso podcast, vamos dizer, uma onda, assim, uma ressaca pós-carnaval, né? Primeiro podcast, logo de cara, recebendo uma mulher no mês das mulheres, uma mulher de muita garra, mãe, trabalhou como chefe da divisão de reabilitação, não é isso? E fisioterapia, isso. Você recebeu uma premiação também, não foi isso, Janiane? Boa tarde a todos. Janiane, não sei se vocês vão estar assistindo. Boa tarde, bom dia, né? Não sei que horas vocês vão assistir esse podcast, mas é um grande prazer estar aqui contribuindo. E, como você falou, no mês das mulheres, queria dar parabéns a todas as mulheres por esse mês, a você também, Joyce. Obrigada pra gente. Um prazer estar aqui na sua casa, gratidão pelo convite. Realmente eu estava à frente da gestão da reabilitação e fisioterapia do município de Macaé. Ganhamos alguns prêmios, né? Inclusive na ecoterapia. Nós fomos eleitos uma das melhores ecoterapias do país pela BQM e fomos eleitos também referência no estado do Rio. Nossa, gente, olha só a qualidade que está Macaé com esse tipo de atendimento. Sim, né? Verdade. Janiane, mãe, estava conversando com ela nos bastidores, uma relação linda, gente, que eu acompanhei, que eu estou encantada. Como que Janiane, essa construção? Como que você construiu? A gente está num mês onde a gente lembra bastante essa força da mulher, e eu estou vendo em você essa força, uma mulher que foi candidata a vereadora, hoje está como suplente. Sim. Assumiu uma nova pasta agora, uma responsabilidade com a Secretaria de Saúde e Educação? A coordenação da saúde na educação. Na educação. Como que é para você isso, equilibrar tudo isso junto? É como você falou, né? Eu acho que todos os meses, todos os dias é o dia da mulher, não tem jeito, né? Mas como tem um mês destinado às mulheres, realmente aí vem realmente essa questão de o que representa uma mulher, né? A força da mulher. Na verdade, a gente costuma dizer que a metade da população é mulher e a metade da população nasceu de uma mulher. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa ser valorizada. Eu acho que a mulher, ela tem várias funções, não desmerecendo o homem, mas acaba a mulher tendo isso muito latente, essa questão de ser mãe, muitas das vezes é esposa, é empresária, é funcionária, está à frente de grandes pastas. Hoje a gente vê se destacando. A prova hoje é a Câmara também municipal, né? Graças a Deus, uma grande vitória de ter 4 mulheres hoje vereadoras. Isso é um motivo de orgulho para a nossa população. Até então existia só uma. Hoje ter 4 já é um grande avanço. Acredito que a tendência é só crescer cada vez mais. E aí, quem sabe, num futuro, em breve, ter até uma mulher prefeita. Com certeza. Né, se Deus quiser. E é o que você falou, eu acho que uma das minhas melhores funções, eu acho que é ser mãe. Eu acho que é a principal na minha vida.
não desmerecendo as outras, mas eu acho que ser mãe, para mim, é um motivo assim, de satisfação, e é um motivo, como eu estava te falando nos bastidores, eu queria muito ser mãe na minha vida. Acho que tudo são fases, ciclos, e aí quando eu realmente quis essa fase, era realmente para me dedicar o resto da minha vida a esse projeto de vida, que é ser mãe. Sim. E aí, assim, eu sonhava muito em ter uma filha e realmente ser menina e ser Júlia, e aí Deus me abençoou. Eu costumo dizer todos os anos, assim, em datas comemorativas, que ela é um presente que Deus me deu. Realmente, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu acho que por isso, eu acho que a gente tem que ser grato todos os dias, né, Joyce? Eu sou uma pessoa, assim, que eu agradeço pela vida. Eu sou uma pessoa que gosto muito da vida. Eu estou sempre de bem com a vida, porque eu acho, assim, que a gente não tem motivos para estar, assim, sofrendo e nem lamentando, porque eu acho que nós não temos problema. O problema, eu costumo dizer, que é saúde. O resto, acho que a gente, todos os dias a gente vai ter. Na vida, ninguém vive sem problema. É desafios. Né? A gente, cada um tem os seus. Eu acho que a verdade é essa. Ninguém desmerece o outro, porque cada um sabe qual é os seus problemas. Mas eu acho que problema realmente é quando acontece isso. Uma questão de doença que não tem jeito. O resto a gente vai levando aí. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser grato. Então, pela vida, eu já sou grata. E mais um motivo ainda por ter uma filha como é a minha filha, né? Assim, então, eu sou muito feliz Janione, nesse caso. Você já mencionou a questão da gratidão. E tem uma questão que foi muito pontual que eu vi entre vocês duas. A parceria. Hoje, o que te motiva dentro das coisas que você faz? Então, eu acho que o que me motiva é ser um exemplo, né? Tentar deixar um legado. Não só para ela, principalmente para ela, que ela é o motivo de tudo isso que eu faço. Isso eu também sempre falo em todas as circunstâncias, que eu faço tudo por ela, para mostrar ela, assim, para ela ter orgulho e se inspirar. Eu acho que você tem que ser um exemplo dentro da sua casa a ser seguido. Então, assim, eu acho que é isso que eu prezo, mas também por deixar um legado nessa vida, para que a gente está aqui, o porquê. Então, eu acho que o que você puder fazer pelo outro, pelo próximo, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, porque senão não faz sentido você estar aqui nessa vida, passar por essa vida, sem ter feito algo pelo outro. Sem ter sido útil. Sem ter sido útil. Eu acho que a cada dia você tem que buscar ser melhor, buscar... É o que eu estou falando, ninguém é perfeito, claro, mas assim, a cada dia ser melhor, né? Eu acho que tem até umas frases assim, eu sou 1% a cada dia melhor, né? Tem uma coisa que fala isso. Assim, mas então, se a gente conseguisse realmente ser 1% por dia, você imagina, em 1% em 100 dias você tem 100%. 100%, entendeu? Eu acho que nem 1% por dia a gente não consegue ser melhor, né? É aquela 0,00... Lá no infinito. Exatamente. Mas é uma escolha diária, né? Falando em escolha diária, em relação, você não é de Macaé, você veio para cá muito nova, que você estava me falando também. Vem de uma família ali dentro da política, então você está enraizada na política. Como que foi essa escolha sua de entrar efetivamente para a política? Tanto no trabalho que você desempenha hoje, como você ter vindo efetivamente como vereadora. Eu acho que é por conta das questões, como você falou, de ter uma família ligada à política. A minha mãe, ela era secretária, né, diretora de eventos no Macaé Tour por 16 anos. Então, para ela estar à frente de uma pasta política no município, assim, né? Eu cresci vendo esse ambiente. E aí eu costumo dizer que política é um vício, é uma cachaça, para quem gosta. Eu gosto muito de uma frase que eu não faço política com a vida das pessoas. Eu faço política para mudar a vida das pessoas. Então, assim, realmente eu gosto porque eu acho que tudo na vida é política. As pessoas que costumam dizer assim, eu não preciso de política, eu não me envolvo com política. E aí eu pergunto, se hoje você sofre um acidente, o primeiro lugar que você tem que ir é o HPM, é a referência, um hospital. E aí depois você é direcionado se você tem plano ou não, mas a referência, você sempre vai ser assim. Sofreu um acidente, você tem que ir para o HPM. Aí entra a política já. Porque se a gente tem uma política pública ruim de saúde, você tem um péssimo atendimento ali no primeiro momento. Então você está vendo como a política entra na vida de todo mundo? Então, assim, é uma certa até ignorância dizer assim, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Você pode não
não vivenciar como eu gosto de vivenciar. Não gostar de discutir, de discutir. Mas você tem que entender. Mas você tem que entender. E você tem que participar, pelo menos, ativo, até mesmo para você amanhã não dizer, ser omisso, dizer assim, tá ruim. Mas você compartilhou daquele momento de votou naquela pessoa ou você não votou. Até nesse sentido. Então, você, para dar uma parte na situação de como está, da sua opinião, de como está, seja uma cidade, seja um estado ou Brasil, você tem que, pelo menos, contribuir, né, fazendo o seu papel, tomando alguma parte. Então, assim, eu gosto realmente muito disso, porque eu gosto de estar perto da população, de estar envolvida nisso, como eu estou te falando, de como poder modificar. E eu acho que se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa dentro do sistema da política para modificar alguma situação dentro da população, eu acho que você deve fazer. E aí, se eu tenho essa oportunidade e que a política acaba me proporcionando, eu aproveito a oportunidade e aí tento fazer o melhor aí dentro do porque a possível, política né? ela é uma ferramenta, né, Janiane? É isso aí. Umas pessoas vão usar de uma forma, igual o marceneiro que vai usar o serrote. É isso aí. Ele vai usar de uma forma e a pessoa vai usar de outra. A política realmente é uma ferramenta. E como você acabou de... a forma que você tem de ajudar o próximo. É a sua ferramenta. Para outros é a ferramenta de conseguir alguma coisa ou não. Mas talvez os benefícios, se a gente sabe, Exatamente. talvez às vezes, é o que você falou, toda ferramenta pode ser usada de forma boa ou ruim. Tem uns também que usam a política por questão de corrupção. Enfim, cada um age da forma que acha melhor. Mas foi uma forma realmente que eu encontrei. Existe a facilidade de você trabalhar com a política fazendo esses projetos. E foi dessa forma que eu vi que eu poderia estar contribuindo com o município, melhorando em alguns pontos aí, né? Antes na saúde e agora na educação. Seu primeiro projeto foi com a saúde? Foi com a saúde. Aí você já iniciou com a questão da ecoterapia? Como que foi? Qual foi o projeto inicial? Por incrível que pareça, foi. O que aconteceu foi quando eu entrei para a gestão, né? Eu sou fisioterapeuta por formação, mas quando eu entrei na gestão como coordenadora, como chefe da divisão, o que aconteceu é que no município estava muito precária a situação dos PCDs, então precisava fazer alguma coisa dentro ali da saúde que viesse a tentar amenizar um pouco essas questões, da questão da terapia. E aí, uma terapia que ela era ligada à minha pasta era a ecoterapia. Então, eu vi ali uma forma de poder ajudar melhor nessas questões da terapia. E aí, a gente conseguiu aumentar para 215 praticantes na ecoterapia da minha gestão. Então, eu volto com a ecoterapia com outro modelo de gestão, a gente amplia o serviço, a gente investe em material também em brinquedos lúdicos, em pessoal, e a gente consegue esse êxito aí de forma a só crescer e conseguir os prêmios, assim como eu vi a necessidade, porque assim, na Serra não tinha esse polo. E aí as mães das crianças PCDs tinham que se deslocar até Macaé para fazer o tratamento. Isso é muito ruim, porque dentro de Macaé já é difícil deslocar uma criança especial. Imagina você deslocar da Serra. E aí, pensando nisso, a gente conseguiu também ampliar o serviço para a Serra. Hoje existe um polo na Serra. Então, em que lugar? Em Córrego do Ouro, no Parque de Exposição de Córrego do Ouro. Então, a população serrana, hoje, ela não desce mais para Macaé para fazer a ecoterapia. Ela é feita... É efetivo? Está efetivo? Está funcionando? Agora, parece que teve uns contratempos, mas está funcionando. Assim como eu vi a necessidade, Joyce, existia um certo assim, desafio e também era ruim a questão de transporte, porque a gente tem que ver que são crianças às vezes também carentes, então que às vezes não tem transporte em casa, às vezes teria que também ir de ônibus ou também de Uber, que a gente sabe que não é barato, e no ônibus também levar uma criança especial é complicado. Sim. Então, pensando nisso, eu vi a necessidade de se ter um transporte, e hoje a ecoterapia tem uma van adaptada que é exclusivamente para ecoterapia. Janiane, da onde que você acha que veio de você esse dom de cuidar? Eu acho que é o que eu falei, né? Eu acho que tudo é uma base. Né? E assim, eu tenho uma base familiar muito boa, eu tenho uma base de acolhimento. Então, eu acho que quando você
tem já essa questão muito latente do cuidado, dessa questão do acolhimento, eu acho que você acaba repassando isso para as pessoas. E é assim meu modo de viver. Eu sou esse tipo de pessoa, assim como você mesmo viu a questão da minha filha. Sim. Então, ela é dessa forma também. Eu acho que isso vem perpetuando ao longo dos anos aí, das gerações, do como que você é tratado. Então, a partir do momento que você tem esse acolhimento, eu acho que você retribui e você mostra isso para o outro também. Então, é dessa forma que eu vivo. Então, quando eu entrei nessa gestão, eu pensei nas situações em que estava precisando de auxílio e de implantar projetos. E assim a gente implantou esse. Implantamos também a fisioterapia pélvica. Hoje tem o tratamento para mulher. Como que é essa? Dentro do álbum que funciona. Então as pessoas vão até o ginecologista, ou se não vai ao urologista, e pede um encaminhamento para fazer toda a questão de bexiga neurogênica, disfunções sexuais, incontinência urinária. Então hoje tem tratamento dentro do centro de reabilitação, lá na fisioterapia. Também implantei o centro auditivo. Então, hoje, toda a manutenção e limpeza de aparelhos auditivos do município é feita em Macaé, porque antes só fazia inatividade. Tinha que ter aquele deslocamento. De madrugada. Isso. E, assim, a maioria da nossa estatística, a maioria das pessoas que geralmente usa aparelho auditivo são idosos. Sim. Então, a gente tinha uma população idosa saindo de Macaé, o que você falou, né? Todo esse percurso, essa questão do transporte. Também a gente sobrecarregava o setor de transporte, e também, assim, às vezes as pessoas não têm condição financeira para fazer um lanche, comer. Isso era muito ruim. Então, eu consegui, graças a Deus, implantar o CESA, o Serviço Especializado de Saúde Auditiva, dentro do município, e hoje funciona dentro do Centro de Reabilitação também. Graças a Deus. A gente também conseguiu, Joyce, implantar também o Centro Pós-Covid. Existe lá também para as sequelas de Covid no município, junto com as pesquisas do FRJ e a Fiocruz, funciona também lá. Implantei também o Centro de Acolhimento de Fibromialgia. Nossa. Está lá também funcionando. O serviço de órtese e prótese também foi ampliado, entregando 2.500 unidades em um ano de cadeira de roda no município. Eu estou impactada. Então, se eu estou impactada, eu imagino você. Desse trabalho todo que você conseguiu desenvolver, desse legado que você deixou na saúde, o que mais te impactou? E uma coisa que vem assim dentro de mim é porque geralmente quem trabalha com PCD, pensando no PCD, são pessoas que têm um familiar ligado. Geralmente você tende mais para se inclinar a alguma coisa que é uma dor sua. Aí você consegue se atentar. Colocar no lugar do outro. Exatamente. Isso. Como que foi isso para você? Você convive com alguém? Ou foi uma coisa que te incomodou porque você via um buraco grande ali? Isso aí muita gente me perguntava nas entrevistas, sempre me perguntava isso, se eu tinha alguém, porque geralmente é o que você falou, é mais fácil uma pessoa ser mãe atípica, lidar com essa situação e buscar melhorias, porque vive isso no dia a dia. É mais fácil a pessoa que tem fibromialgia buscar também o tratamento. Então, nessas questões todas que eu fui montando os projetos, por vivenciar. Então, quando a pessoa vive aquela dor, ela pode saber melhor e buscar. Prática, então, né? E aí você vê que eu não tenho. Eu não tenho ninguém na minha família que é atípico. Eu não tenho pessoas na minha família que têm fibromialgia. Não tem essas questões. Mas é o que você falou, é se colocar no lugar do outro. É tentar viver a dor do outro. A gente não consegue viver a dor do outro quando não é com a gente. Mas a gente pode tentar se colocar no lugar do outro. Eu sempre costumo dizer, eu nunca posso dizer que eu sei qual é a sua dor, porque eu não vivo essa dor. Mas eu posso tentar me colocar no seu lugar. E aí foi o que eu fiz. E aí, todas as entrevistas e tudo que falavam, costumavam dizer, igual você perguntou, qual era o que mais me impactava, era a questão realmente da ecoterapia. Todo mundo costumava dizer que era menino dos olhos meu, assim, um filho meu. Mas realmente era por dessas questões. Você vê 215 crianças fazendo ecoterapia, você vê crianças chegando lá sem andar e sem falar, Joyce. E hoje anda e fala, isso aí é um ganho que não tem como mãe, né? Como mãe, é isso que eu tô falando. Se coloca, se fosse o seu filho. E é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar.
olha se colocando no lugar do outro. E aí foi isso que eu fiz. E quando você vê as coisas dando resultado, dando frutos, isso é um motivo de gratificação, né, de gratificante, de orgulho para você. E é isso que eu sentia. Então, realmente, assim, a ecoterapia foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo e foi um projeto que realmente, assim, eu abracei e levei adiante aí. Até, eu acho que o momento tudo são fases, ciclos, né? E aí a saúde se encerrou na Secretaria de Saúde, né? O que você trouxe agora como trabalhando na saúde e educação junto? O que você trouxe de aprendizado da Secretaria de Educação? Então, o que acontece? Por eu ter vindo da saúde, isso ajuda muito também pela questão assim, de saber como funciona esse lado da saúde. Então, hoje, o que eu tenho feito? Eu tenho colocado a saúde realmente dentro da educação. Isso me ajudou muito, por eu estar nessa pasta. Então, sim, hoje, dentro um dos programas que está dentro da minha coordenação, é o PSE, o Programa Saúde na Escola. Né, que hoje a gente vai pactuar 58 escolas para receber alguns programas do Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, que são algumas atividades como promoção da alimentação saudável, a questão da obesidade, combater a violência e promoção da paz, saúde mental, saúde sexual. Então, isso, como eu sou uma profissional que vem da saúde e sou o profissional da saúde, eu acho que você consegue ter um melhor entendimento. Então, acho que você consegue trabalhar melhor. Você consegue abrir um leque e ampliar esses projetos. Então, quando eu venho para a educação com essa visão, eu acredito que a gente vai conseguir um grande êxito aí, e eu pretendo, porque esse programa existe nos 92 municípios do estado. E eu pretendo, se Deus quiser, colocar Macaé no topo até o final do ano, que é onde faz toda a listagem dos municípios que foram premiados e que conseguiram atingir a meta dos 100%. E eu tenho certeza, do jeito que a gente vem trabalhando, do jeito que a gente tem pensado junto com a saúde, isso é uma parceria, educação e saúde. Eu tenho toda uma parceria, então um grupo de trabalho, né, um GTI. Então, assim, a gente tem a convicção e a força e a garra para se tentar conseguir cobrir 100% aí Macaé nessas metas aí do Ministério da Educação e da Saúde. Hoje, Janiane, o que seria mais desafiador com essas metas? Hoje você vê alguma barreira dentro da instituição ou propriamente até na família? Qual a maior dificuldade que a gente, de repente, tem para poder a gente fazer com que um programa seja bem sucedido, seja ele qual for? Porque a gente tem vários programas dentro a gente estava até conversando sobre isso anteriormente, dentro do município, programas de incentivo para isso e benefício para aquilo, e de alguma forma ali você tenta fazer o seu melhor, mas você vê que tentam burlar o sistema por uma questão ou outra. A intenção pode ser melhor, mas às vezes o fim, né, o final não é como esperado. Êxito, né? Exatamente. Qual é o maior desafio que você consegue enxergar? Eu acho que não seria talvez desafio. Eu acho que talvez o caminho, eu vim até falando agora no caminho para cá, eu estava falando sobre isso. Eu acho que é questão assim da parceria, da união. Eu acho que é você se colocar em equipe, ter a humildade de saber que você não sabe tudo, você precisa do outro. Então, quando a gente une pessoas no mesmo propósito, eu acho que a gente tem uma grande chance de ter êxito. E é isso que eu venho fazendo dentro da educação, né? Ainda mais que eu tenho essa parceria com a saúde. A gente tem buscado as soluções, entender qual seria o melhor projeto para ser aplicado em determinadas circunstâncias, e aí a gente também trabalhar a questão da educação e a cultura, o que você falou, tudo é cultural também. Então, quando você coloca para o outro comprar a ideia de como funciona, de como que aquilo pode trazer benefício, eu acho que você tem um outro olhar. Então, tanto de quem vai participar do projeto, que é o que eu estou tentando trazer todos os diretores para perto, acolher esses diretores, que era o que eu precisava de primeiro, né? Assim, na primeira circunstância, primeiro momento, é você explicar para os diretores, eles comprarem a ideia, porque eles que estarão lá na ponta. Eu não vou conseguir estar nas 58 escolas, mas eles estarão no dia a dia. Então, outra coisa também, que eles sabem o que cada escola, e isso também aconteceu também quando eu estava dentro da reabilitação, é que
cada situação vive um momento. Por exemplo, as escolas da Serra nunca vão ser igual às escolas de Macaé. Existe esse tipo de percurso. Existe também a situação, por exemplo, escola às vezes numa área mais humilde não é a mesma coisa numa escola do centro. Então, assim, trazendo esse acolhimento dos diretores, eles comprando a ideia, já é um grande passo aí para você ter um êxito no final. E aí você tem toda uma equipe em busca desse propósito. Eu acho que a gente consegue ter uma grande chance de ter êxito aí no final. E é isso assim que eu venho trabalhando nesse sentido. Como eu te falei, é essa minha política aí. Tanto que agora eu vou chamar os 58 diretores para a gente caminhar juntos. Né? Quando você como vereadora, sua pasta era saúde? Uma das bandeiras era saúde, PCD, justamente por estar ligada nessa situação. A questão da fibromialgia, a questão do PCD, né, por vir da ecoterapia, de ampliar esses serviços no município, sabendo que as prioridades não tem jeito, sempre será saúde e educação dentro de um município, né? É a base, não tem jeito. O que você, como uma pessoa política, né, não uma vereadora adjunta, adjunta que fala? Uma coordenadora, né, da área da educação. O que você, como uma pessoa política, vê que falta na cidade, que falta no município? Dentro da saúde, dentro da educação, o que não chegou ainda que você fala assim, olha, isso aqui está descoberto, isso aqui precisa de um cuidado especial? Eu acho assim, dentro da saúde, eu acho que o primordial é a educação, é a saúde básica, porque assim, a gente valorizando, eu sou da época que os PSF teve 80% de cobertura, eu acho que a gente tem que rever. Acho que o município já teve grandes ganhos, o prefeito Elbert Rezende conseguiu avançar muito, a gente sabe disso, mas eu acho que cada dia a gente pode melhorar, ainda mais Macaé sendo a cidade que é, a potência que é, graças a Deus, e eu acho que ele vem realmente buscando essa melhoria. Então, assim, eu acho que a gente investir em projetos e da educação básica e na saúde básica, eu acho também que isso é o primordial. Eu acho que isso tem que melhorar, porque quando você consegue melhorar a saúde básica, você evita que o setor terciário seja prejudicado e sobrecarregado. Então, a gente evita situações dentro do hospital, que a gente poderia estar tendo um tratamento melhor para quem precisa ser internado, de pessoas que estão só com uma pressão alta, um hipertenso. Não era para ele estar ali dentro do hospital, ele deveria estar nos postos sendo tratados. Então, isso eu acho que talvez Macaé hoje precise melhorar. Os postos de atenção básica, quando você tiver isso, uma estrutura melhor, com uma base melhor, você vai com certeza diminuir as situações que a gente vem ainda crescendo no município, que eu acho que talvez não tinha necessidade. Na Serra, eu sou da Serra, sou de Glicério. Na Serra, por exemplo, eu ia em posto de saúde desde pequenininha, a gente via de todos os médicos. Tem até um médico que trabalha com endoscopia aqui em Macaé, nossa, ele é muito antigo, que ele atendia até criança como se fosse pediatra, porque na época não tinha pediatra na Serra, mas era um médico que atendia todo mundo e atendia muito bem. E teve uma época em que os postos de saúde eram 24 horas. Eu não sei se você chegou a acompanhar isso. Peguei sim. Eram 24 horas, tinha uma ambulância. Hoje em dia a gente não consegue atendimento com uma ambulância. Por que você acha que acontece essa falha aí? Por que houve essa ruptura no atendimento? Então, isso aí também é uma falha muito grande, porque assim, a gente não pode ter um sistema só, por mais que o 192 atenda a população, que acaba sendo isso. Hoje você não tem algumas ambulâncias em algumas áreas e tem um 192 para socorrer. O que acontece, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou da época, igual você está falando, também na Malvinas. No bairro Malvinas existia uma ambulância no posto ali. E não é qualquer um que entra. É isso. Então, hoje não ter mais esse serviço de ambulância ali, isso aí prejudica muito. Eu vi situações, eu escutei relatos do que uma pessoa estava passando mal, poderia vir a falecer, poderia até ser, mas eu acho assim, a falta também do atendimento, isso prejudica muito do socorro. E o que aconteceu foi que solicitou a ambulância e aí entra nessas questões. Aí já vem questão cultural, essas questões que talvez não possa entrar naquele horário ali, talvez demore, talvez não consiga assim, atingir aquela área, porque é uma área que não de risco. O que acontece? Essa pessoa veio a falecer.
porque às vezes também não tem morador próximo que possa ter um carro para socorrer, o que também não é certo, você não deve socorrer as pessoas no seu carro, próprio, porque é complicado, mas enfim, eu sei que a população é solícita e acaba socorrendo, mas o certo seria ter uma ambulância. Assim como a questão da serra, como você falou. Antigamente, eu sou da época realmente que tinha os postos 24 horas, né, o Córrego do Ouro chegou uma vez até fechar, a gente entrou numa briga e reabriu, eu não sei se está aberto agora, eu acredito que esteja, porque a gente não pode ter só o trapiche aberto 24 horas, porque as pessoas não têm a noção. Situações como a pessoa estiver infartando em Córrego do Ouro, não dá tempo, então não adianta, a gente tem que ter umas unidades também abertas 24 horas, porque só até 5 horas da tarde é muito pouco. Você ter também uma pessoa, às vezes, com uma queda, né, abrir um corte... Idoso, não dá, às vezes, tempo para se chegar no Hospital do Trapiche, assim como a Bicuda, porque, assim, o nosso complexo ali, ainda Trapiche, ainda tem, assim, perto, Córrego do Ouro é relativamente perto, vamos dizer, Trapiche, ali, Frade, Córrego do Ouro. Agora, você ter o complexo da Bicuda é totalmente separado, então você teria que ter todo um suporte de Bicuda grande, Bicuda pequena e Areia Branca, para fornecer aquela situação, um posto com estrutura realmente 24 horas, porque aí não dá tempo, mais do que nunca, ou se chegar no HPM, ou se chegar no Hospital do Trapiche, assim como no Sana. Então, são polos que, pelo menos nesses distritos, a gente teria que ter uma estrutura 24 horas. Sana, Complexo da Bicuda e Hospital do Trapiche. Teve uma época que o Cezinha, eu acho que nos primeiros mandatos dele, chegou a falar, como vereador, que deveria voltar aos postos de saúde 24 horas, né? Porque o atendimento era feito ali. Às vezes o Hospital de Trapiche não dá conta. A gente tem um problema muito difícil com o transporte. Por quê? Se você passou mal de madrugada, você não consegue chamar uma ambulância, não consegue pegar um transporte, você perde uma vida. Perde uma vida. E outra, assim, a gente não vai ter ambulância suficiente para também atender diretamente no Hospital do Trapiche. Então, né, todo dia. Então, a ambulância desce. Um paciente passou mal, a ambulância desce. Aí só tem ambulância ali no Hospital do Trapiche. Até essa ambulância voltar, ou 2 passou mal, assim, esse trâmite acaba complicando. E vidas... né, assim, por pouco tempo a gente perde a vida, questões às vezes de minuto, por isso que eu estou te falando, se a gente dividisse essas áreas com os postos 24 horas, eu acredito que o socorro, assistência seria melhor. Você acha, Janiane, que isso é mais uma questão política, de falta de interesse político, ou você acha que é falta da população cobrar o que é de direito? Eu acho que são os dois. Eu acho que é uma questão de mostrar. É o que eu estou te falando. Eu também entendo. Se coloca também no lugar do prefeito. Eu costumo dizer, assim, que eu prefiro ser vereadora do que, assim, nunca ser prefeito. Porque, assim, todos os problemas na cidade é culpa do prefeito. Eu até vi uma brincadeira, não sei se a população acompanhou, de uma brincadeira que estava assim, tava muito calor, aí eles criaram um ventilador virtual, você chegou a ver isso? Não. Aí para ventilar a cidade, porque estava muito quente. Então, assim, se está muito quente, até isso é culpa do prefeito. Se chove muito, é culpa do prefeito. Então, assim, tudo na cidade gira em todo o prefeito. Então, por exemplo, caiu uma árvore em tal lugar, o prefeito nem está sabendo, lógico, não sabe. Porque não tirou, porque não pegou. O médico faltou hoje, é culpa do prefeito. Então, o que acontece? Eu acho que está faltando aí uma questão, aí entra a questão política, de fazer um levantamento e realmente mostrar, olha, se isso funcionava antigamente com os postos 24 horas melhor, e a gente tinha essa estatística de atendimento que conseguia salvar mais vidas, que a gente desafogava o Hospital do Trapiche, que a gente tinha um melhor socorro imediato, então, não seria melhor voltar? Beleza. Não, eu concordo. Sim, então seria esse lado. E a população também fazer o seu papel, de mostrar o que existia antes e funcionava, e cobrar que volte essa situação dos políticos. Eu acredito a gente tem um agravante, que é a questão demográfica, né? Quantidade de pessoas que a gente tem em Macaé hoje, que a gente tem na Serra hoje, é assustadoramente maior do que há 15 anos atrás. O que acontece também em Macaé, a gente tem a nossa população, tem a população flutuante, porque, querendo ou não, as pessoas que estão aqui a passeio, assim, de passagem, também conta. Então, porque, por exemplo, uma pessoa que vem embarcar, se ela fica 5 dias aqui no município,
ela acaba, talvez, podendo sobrecarregar o nosso sistema. Porque caso nesses 5 dias ela venha sofrer um acidente, ela passe mal, ela vai usar no sistema. Ela está usando a questão da mobilidade urbana, porque ela está trafegando na cidade. Então, assim, toda essa estrutura que a gente já comporta, Macaé, já é uma sobrecarga. Além disso, na questão da saúde, a gente tem toda a parte dos municípios vizinhos, que a gente é até tido assim, né? É uma brincadeira de que a gente é o primo rico, vamos dizer assim. Então, a gente acaba acolhendo, querendo ou não, porque sempre tem um amigo, às vezes, que consegue fazer o cartão do SUS, né? Dar os documentos, e a gente é muito difícil. A gente já tentou fazer uma triagem, várias vezes a gente vem fazendo essa triagem para a gente tentar diminuir, mas hoje nós temos em torno de 450 mil cartão do SUS dentro de Macaé. E a questão também da BR-101. Toda a BR-101 também é vinculada ao nosso hospital. Então, assim, a gente tem que ver todos esses trâmites, porque aí Macaé desemboca tudo dentro de Macaé. E isso é bem complicado para a saúde. Administrar isso é muito difícil, é bem complicado. A gente estava falando no prefeito aqui, né, que tudo é um pouco culpa dele. Estava falando, se você tivesse um dia de prefeito para poder tomar uma decisão importante, qual que você tomaria aqui? Qual que seria a sua... Então, assim, não sei... Para onde seria a sua assinatura? Então, a saúde. Saúde. Seria para a saúde. O que você emergencialmente faria? Então, uma das coisas que eu realmente... que eu gosto muito e tenho um carinho muito grande é realmente pelas ESFs, pela questão de olhar pelos postos de saúde básica. Por isso, desse sistema de ter os postos hoje e ver como era antigamente, eu vejo que eu acho que volta. Aí envolve várias coisas. Talvez falte um pouco, talvez, de amor, como era antes, da parte das equipes. Eu não sei, como você falou, o médico antigamente era tido como médico realmente família. Então, assim, ele, por mais que ele tinha especialidade, ele estava ali, mas ele atendia tudo, né? Ele atendia tudo. Ele atendia uma dor de barriga, ele atendia uma pessoa que estava parindo, ele atendia tudo, não era assim? Então, e hoje eu acho que um pouco se perdeu, até porque o próprio nome diz estratégia saúde da família. Então, ali é para você atender a família. Quando se trabalha naquele lugar, era para se ter o seguinte, você entender de tudo daquela população ali. Você saber quem é Mariazinha, Joãozinho, fulano de quem, filho de quem, nasceu, tem quantos filhos, tudo. Era esse o objetivo desse programa. E aí você entendendo quem é cada um, você sabe, fulano tá sempre que tá com hipertensão, fulano tá sempre que é diabetes, fulano teve cirurgia, fulano... Era assim. Essa é a essência. Quando a gente voltar a essa essência, a questão do amor, a questão do trabalho nesses programas, a gente vai ter uma outra saúde dentro de Macaé, eu acredito. Falando assim, na saúde, profissionais e pessoas, você acha que esse atendimento também, porque a gente tem bons atendimentos, mas a gente tem atendimentos que não são tão bons assim. Você acha que as pessoas esfriaram? Eu acho. Então, é isso que eu estou te falando. Eu não sei em qual momento, eu não sei o que acontece em questão de gestão, talvez perder essa sensibilidade, talvez esse amor por esses programas. E isso é ruim. Você gosta da saúde, né? Gosto. Eu acho que é de família, sua filha fazendo medicina. Minha filha está fazendo medicina, também é um motivo de orgulho. A vida toda eu queria muito que ela fizesse medicina. E aí ela também, por gostar e entender, eu vejo a cada dia que ela fala, porque assim, eu aprendi isso, meu avô era médico. E eu aprendi desde da questão seguinte, que poucas pessoas sabem. Eu sou do tempo de que o cadáver, você também tem que ter respeito até pelo cadáver. Ele era uma vida. Ali era uma pessoa. E aí você começa a entender essa questão de lidar com o outro, do próximo, do respeito e do amor pelas pessoas. As pessoas, às vezes, hoje é médico e mal olha para sua cara. Tem pessoas que estão doentes da alma. Então, pessoas que vão ali, eu via muito na reabilitação, elas não estão doentes do físico. Ela precisa só de um abraço, ela precisa te escutar. E ele, quando você está atendendo, você escuta todos os problemas que você possa imaginar. E idoso, então. Idoso. E tudo, no geral, sabe? Você acaba percebendo certas situações. Teve uma situação que eu me recordo de uma senhora que foi fazer fisioterapia e ela passou mal e desmaiou. E aí a gente fez a questão dos primeiros socorros e tudo. E quando ela voltou em si, a gente fez todo esse trabalho de entender o porquê ela tinha passado mal, se ela não tinha comido cedo,
medo, quem estava na casa dela. E aí você descobre que ela morava sozinha e que ela não tinha o que comer dentro de casa. Então, não era questão da fisioterapia. Vai muito além da questão da fisioterapia, essas situações. Então, é isso que você tem que entender. Quando você trabalha com saúde, você tem que ter todo esse olhar. Não que ali impedir o meu trabalho. O meu trabalho já estava sendo feito da fisioterapia. Mas só que aí você tem que ir além. Vai além. Eu tinha um paciente que ele tinha uma mochila, que todos os dias ele ia fazer fisioterapia com essa mochila. E aí estava uma época de muito frio nesses dias. E ele estava de bermuda. E eu falei para ele, olha, coloca uma calça de moletom, não fica andando assim, porque você pode, acaba ficando resfriado e tudo. E aí ele me colocou e ele me mostrou que toda a vida dele estava naquela mochila. Ele não tinha mais nada. Então as roupas que ele tinha, os documentos, tudo, era dentro daquela mochila. Então ele andava com aquilo. Ele andava com a mochila, era a vida dele. Ele morava na rua e só tinha aquela mochila. Vai muito além. Mas isso é para quem gosta, amiga. Isso é para quem tem amor ao próximo. Não é para qualquer um. Medicina é amor, né? É amor. Eu acho que política é amor, medicina é amor. E, assim, viver isso é amor. É muito mais questão financeira, né? Ser sensível é você entender que você está vivo, né? Que você não é só alguém que está passando ali. Não. Vai muito mais de um número, né, estatístico ali na população de 200 mil habitantes. Não, são 200 mil pessoas. Pessoas, sabe? Que é o que eu tô te falando, se coloca no lugar do outro. Podia ser sua mãe, seu pai, um filho. Eu acho que, infelizmente, a pandemia veio para mostrar isso. Eu acho que é algo de Deus. Eu não estou aqui para falar de religião, mas eu acho que isso aí veio para mostrar que Deus é Deus, porque ali não tinha dinheiro, ali não tinha raça, ali não tinha nada, classe social não tinha nada. Todo mundo estava na mesma situação. Eu vi situações de pessoas que eram idosas ter a Covid, ficar ruim e voltar. E eu vi crianças saudáveis e não voltar mais. Vi também situações que quem tinha muito dinheiro falecer por falta do oxigênio, que é de graça. É verdade. E vi pessoas que não tinham condição nenhuma sobreviver. Então, qual é o fundamento disso? Então, se as pessoas não aprenderam com a Covid, eu não sei o que elas vão aprender. Porque você não tinha por que ter carro se você não podia andar. Não tinha por que ter roupa boa, ter joias se você não podia sair de casa. Então você, na verdade, assim, eu não sei você, mas muitas das vezes eu acordava de pijama e dormia de pijama. Porque não tinha muito, por que mais você botar roupa, né? Você tinha que ficar em casa, você ia isso. E aí você se pega nessas circunstâncias. Para que a gente está aqui? O porquê a gente está aqui? Pelo menos deixar um legado. Exatamente. Tá? Falando em legado, gente, faltam 5 minutos para a gente terminar. Qual é o seu legado? Eu já ouvi muita coisa de você, já vi muita coisa, estou presenciando muita coisa. O tempo da gente é muito curto, mas me impactou muito ver a sua relação com a sua filha. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. E eu achei assim, eu tenho uma menina também, sempre fui louca para ter uma menina, tenho 2 meninos e uma menina. E para mim também foi assim, um sonho, porque... E a relação que vocês têm de cumplicidade, de amizade, sabe? É uma coisa muito inteira. Então... já é um legado, né? Mas qual o legado que você quer deixar como ser humano? Eu acho que é isso, é pelo menos ser lembrada, deixar um legado de amor ao próximo, de humildade, de cumplicidade. Eu acho que está faltando essas questões do relacionamento com as pessoas num todo, seja de amizade, seja no trabalho, seja relacionamento pessoal. Mas eu acho isso, você promover isso dentro do seu dia a dia, né? Essa questão do amor ao próximo. Eu acho que essas coisas se perderam ao longo do tempo. O respeito, o amor, o temor a Deus, isso é muito ruim nos dias de hoje. Eu vejo muito as coisas se esfriarem. A cada dia, é até ruim você abrir a internet hoje, todos os dias, principalmente em questões contra a mulher e nossas crianças. Então, assim, até quando vai acontecer isso? Né? Então, acho que... As pessoas perderam a sensibilidade. Perderam. Eu vi ontem, ela vai me matar ali por causa do tempo, mas eu vi ontem um post que eu achei muito interessante. Uma charge onde tinha um morto e várias pessoas fotografando. As pessoas estão nesse nível. Nesse nível. Né?
pessoas sentadas uma com as outras numa mesa de jantar e o celular na mão. Pessoas que não se falam, que não se olham e que tudo hoje é motivo de like. As pessoas, para ter like, elas fazem qualquer coisa, né? É isso, é o que você falou. A qualquer preço. A qualquer preço. É isso aí. Você vê que você falou bem, era um morto, eles não estavam se importando com quem estava ali, morto. Nem com as circunstâncias. Era uma charge, mas era real. Era real, mas é o que acontece no dia a dia. No dia a dia. Obrigada. Queria passar muito mais tempo com você. Voou, que eu nem senti o tempo passar. A gente nem reparou que passou uma hora. Não, menina. Vou pedir para você deixar as suas considerações finais. Seja lá quais for, o tempo é seu. Muito obrigada por tudo. Acho que mais pela troca, pelo aprendizado que você está trazendo para mim, eu acho que para outras pessoas também estão podendo conhecer um pouco melhor de você. Não é só o seu trabalho, né? Quem é a sua, né? Por trás da profissional tem um ser humano, tem uma pessoa. Por que a política? Porque é uma vocação. Política é uma vocação. Então, o tempo é seu, fica à vontade. Eu queria agradecer o convite, Joyce. Realmente, assim, estou à disposição, não só de você, mas da população. Eu acho que a gente está aqui para isso. O que estiver dentro do meu alcance, eu vou fazer e pretendo realmente agora construir. Eu acho que a vida é feita de ciclos. Terminou meu ciclo na saúde, deixei um grande legado e pretendo agora, se Deus quiser, construir um grande legado à frente da educação. Agradeço mais uma vez, também não posso deixar de agradecer. Não é aí questão política, acho que é uma questão de carinho, de gratidão pelo convite. Agradeço a oportunidade ao prefeito por eu estar mostrando quem eu sou nessa parte política, então não posso deixar de agradecer ao Elbert e ao secretário Matias Mendes, que é hoje meu parceiro lá nessa empreitada aí na educação. Muito obrigada. Gente, chegamos ao final do Pod Povo. Tá sensacional. Se você chegou até aqui, por favor, não se esqueça de compartilhar com o seu próximo, que eu acho que quando a gente vive uma coisa boa, uma experiência boa, a gente tem que dividir, né? A vida é um estalo. Não tem para onde correr. A gente vive de ciclos, a vida é um estalo. Como ela mesma falou, na época da Covid, não tinha rico, pobre, criança ou adulto. A hora que Deus resolve desligar a tomada, acabou. E você entender que você é um ciclo, é um momento. A gente só tem uma Mas vida, então, só faça vive uma o melhor vez, né? que você puder fazer da sua vida com a sua vida, tá? Sim. Até a próxima. Siga nossas redes sociais, comenta, compartilha. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Beijo. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.